No cadáver havia sinais de grandes mordidas, como se fossem mordidas de um grande cachorro. Uma parte de sua face havia sido totalmente devorada, e as suas vísceras então ficaram expostas. O pessoal ficaram apavorados com tamanha brutalidade. Antônio era um homem que vivia embriagado, mas era bastante trabalhador e também nunca teve problemas com ninguém. Naquela época, a polícia investigou e então encerrou o caso como se fosse um ataque de onça. Alguns dias haviam se passado, e numa madrugada de segunda para terça-feira, a casa dos Ferreiras foi atacada. Uma estranha criatura veio por dentro da mata, atravessou o córrego que passava pelos fundos da casa, e então atacou um cabrito. A família então ouviu aquela coisa rosnar ferozmente enquanto dilacerava aquele pobre animal. Seu João Ferreira pegou sua arma, abriu a porta disparando contra a fera. De relance ele viu que a coisa se assemelhava a um homem, cheio de pelos pelo corpo. Tinha grandes dentes que saltavam para fora da boca, e era muito, muito rápido. O seu Ferreira contou que quando ele disparou, foi em questão de segundos a fera correu, pulou o grande cercado e fugiu para dentro da mata uivando. Durante a Semana Santa, houve vários relatos de ataques da fera em vários pontos da região. Na casa de Dona Neném, a criatura tentou arrombar a porta com a intenção de pegar sua netinha recém-nascida, mas, após uma luta muito feroz com os cães, ela finalmente foi afugentada, sumindo na escuridão. A verdade é que os moradores do pequeno povoado estavam apavorados. O meu pai, que se chamava Inácio, reuniu então alguns homens corajosos e durante muitos dias fizeram buscas pela extensa mata da região. Mas tudo o que eles encontraram foram ossos de animais e algumas roupas velhas mais pro meio da mata. Na Sexta-feira Santa, eu estava ajudando a minha mãe nas tarefas de casa. Não era tarde naquele dia, era mais ou menos 6 horas. Foi quando ouvimos um uivo e logo em seguida barulhos de tiros. A minha mãe rapidamente fechou as portas e janelas e disse: "Esses tiros veio da casa dos Ferreiras. Vamos ficar em silêncio, quietinhas até o seu pai chegar." Naquele final de tarde, ficamos ali, trancadas e em silêncio absoluto, de tal forma que não passava nem vento nu. Uma meia hora havia se passado, e para o nosso desespero, a fera chegou em nossa casa. Eu e minha mãe ficamos observando aquele grande vulto caminhar, rosnando pelo quintal todo. Ele não tinha nos percebido devido ao fato de termos ficado em silêncio total e com as luzes apagadas. E aquele ser ia e voltava, e cheirava uma coisa aqui, e cheirava outra coisa ali. Então ele foi para debaixo de um pé de jaca, e lá ficou parado durante alguns minutos. Teve um determinado momento que eu não aguentei e tossi. E no momento em que eu tossi, a besta percebeu que minha mãe e eu estávamos em casa. Então ela veio rosnando furiosa, se atirando violentamente contra a porta. A minha mãe e eu ficamos apavoradas, pois a cada golpe desferido contra a nossa porta, a impressão que se tinha é de que ela viria abaixo a qualquer momento. Confesso que a fera não entrou para dentro de casa foi por Deus mesmo, pois a nossa porta era bastante precária, feita através das gambiarras de meu pai.
a fera ficou rondando a casa, procurando de toda forma uma maneira de entrar. E em um determinado momento ouvimos barulho de cavalos e cães que vinham de longe. Era o meu pai, o seu Ferreira e outros homens que vinham no rastro da criatura. Quando aquele ser percebeu que a turma estava se aproximando, ela deu mais um golpe violento na porta, soltou um uivo infernal e fugiu. O meu pai chegou em casa assustado, perguntando se a gente estava bem. O seu Ferreira e os outros homens foram atrás da criatura naquela noite. Durante 20 dias, os homens caçaram a fera incansavelmente, na extensa mata, serras e também na pedreira, e nunca encontraram absolutamente nada. Depois desse ocorrido, a criatura ainda foi avistada mais 2 vezes, até que desapareceu sem deixar nenhum rastro. E até hoje não se sabe se a fera era alguém do povoado que virava, ou se era uma pessoa de outro lugar distante. Pois minha mãe costumava dizer que os lobisomens costumam percorrer 7 lugares diferentes no período da quaresma.